1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao verso 13, que diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento em que podemos nos reunir para cultuar o Teu nome e também aprender mais da Tua Palavra. Rogamos ao Senhor que nos dê a compreensão da Tua Palavra, a fim de que ela não seja somente compreendida, mas também aplicada, exercida diante da eleição que se aproxima. Dá-nos as instruções necessárias para a escolha desses oficiais que ocuparão funções e cargos importantes no meio do Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja devidamente cuidado. Nós oramos por isso, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, ela diz o seguinte: o Senhor Jesus, como Rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. E nós cremos nisso. Nós cremos que o governo de Deus, ele é revelado, ele foi dado na igreja aos cuidados dos oficiais. Nós cremos nisso. Contudo, a palavra de Deus, ela nos ensina que tais oficiais, antes de serem eleitos pela igreja, eles precisam atender a algumas qualificações. De outra forma, se eles não atendem essas qualificações e são eleitos, eles se ocuparão muito mais com interesses humanos do que com interesses divinos. O nosso objetivo aqui será expor justamente essas qualificações bíblicas para o oficialato e para o exercício desse oficialato. Nós temos dois ofícios na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é do presbítero e do diácono. Entendemos que o presbítero, ele não é somente aquele que nós chamamos e conhecemos como presbítero, é uma função também daquele que nós chamamos de pastores. Mas o nosso foco aqui é mostrar justamente quais são as qualificações exigidas para o oficialato do presbiterato e também para o diaconato, a fim de entendermos melhor quais são os critérios das Escrituras para as indicações que se aproximam. No próximo domingo nós estaremos iniciando o processo de indicações para os candidatos que concorrerão aos cargos, aos ofícios de presbiterato e diaconato na nossa igreja. Voltando para o nosso texto, 1 Timóteo faz parte de uma das chamadas epístolas pastorais no Novo Testamento. Ela é assim classificada porque ela se trata de uma correspondência do apóstolo Paulo, na condição de pastor, a um outro pastor, Timóteo, que se encontrava em Éfeso. Então, os assuntos aqui envolvem
assuntos pastorais, a vida da igreja, e é uma correspondência de um pastor para outro pastor. A intenção de Paulo, ao escrever para Timóteo através dessa epístola, foi de adverti-lo, de preservá-lo, de motivá-lo em meio às tensões ministeriais que ele estava vivendo, mas também dar instruções a respeito da vida da igreja, como lidar com a vida da igreja, como lidar com o processo, por exemplo, de ordenação de oficiais para a igreja, colocando todas as coisas em ordem. Nós vemos isso especialmente no capítulo 2 ao capítulo 3, quando Paulo mostra aqui alguns cuidados importantes nessa perspectiva. É curioso que no capítulo 2, já no início do capítulo 2, a ênfase do apóstolo Paulo está na oração. Antes de proceder com a eleição de qualquer oficial na igreja, Paulo aqui recorda a Timóteo a necessidade da oração. Ele faz isso dos versos capítulo 2, verso 1 ao verso 8. No verso 1, por exemplo, ele diz que nós devemos orar por todos os homens, é o final do verso 1. Depois do verso 2 até o verso 7, Paulo nos instrui que devemos orar pelas autoridades civis, por todas as autoridades civis. E ele conclui esta etapa no verso 8, falando que onde nós devemos orar em todo lugar, em qualquer lugar. Orar por todos os homens e, em especial, orar pelas autoridades civis. Agora, ele abre um parêntese no capítulo 2, versos 9 ao verso 15, para falar da mulher e a conduta que a mulher deveria ter dentro da igreja. E ele dá algumas instruções a Timóteo, dizendo, no verso 9 ao verso 10, que ela deveria se vestir com modéstia. Versos 11 ao verso 14, deveria aprender em silêncio aquilo que era ensinado através das autoridades eclesiásticas. Versos 12 e verso 14, não exercer a autoridade de homem. Paulo dá essa recomendação, e no verso 15, ela deveria se preservar na fé, no amor e na santificação com bom senso. Então, fechando o parêntese, ele volta agora para o assunto dos homens na igreja e como eles deveriam ser tratados no tocante ao oficialato na igreja, e ele vai fazer isso justamente do capítulo 3, verso 1 ao verso 13. Então, aqui nós temos algumas instruções com respeito aos homens. Eu dividi esse texto em 3 partes, para facilitar a nossa compreensão. Verso 1 ao verso 7, Paulo vai dar instruções aos bispos, que também são chamados de presbíteros no Novo Testamento. Verso 8 ao verso 13, ele agora se volta aos diáconos. Quais são os cuidados, quais são as qualificações exigidas para o oficialato do diaconato. E nosso destaque será justamente essas exigências para ambos os ofícios na vida da igreja. Então, vamos começar com a orientação que Paulo dá quanto ao oficialato do presbítero. Verso 1, ele diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo, antes de descrever a função e qualificações daqueles que desejam o oficialato, ele declara: fiel é a palavra. Ele faz essa declaração em 3 ocasiões aqui em 1 Timóteo. Ele faz uma menção dessa afirmação em 1 Timóteo 1,15 e também agora, nessa parte, 1 Timóteo 3,1 e também em 4,9. Ele está como que pontuando no meio das discussões a respeito da ordem da igreja, lembrando Timóteo e a igreja que a palavra de Deus é fiel. E se ela é fiel, agora que nós entendemos que a palavra ela é fiel, ela é rigorosa, nós vamos entender o porquê que Paulo, mais adiante, vai demonstrar qualificações aparentemente exigentes. É porque a palavra é fiel e aqueles que vão exercer qualquer ministério relacionado com esta palavra que é fiel, precisa também ser fiel. E essa é a razão porque as qualificações exigidas, elas são exigentes. Em seguida, Paulo diz: se alguém aspira o episcopado, a palavra episcopado é uma palavra usada para se referir ao ofício do bispo na igreja, e que no Novo Testamento também é conhecido como presbítero, ou o ofício do presbiterato. Essa palavra, ela significa simplesmente supervisão. A própria
etimologia ou a constituição da palavra episcopo mostra exatamente essa ideia. Epi, que é uma preposição grega, que significa acima, e scopus, ou seja, visão, uma visão acima. Por isso a ideia da palavra episcopo é alguém que tem uma visão geral a respeito das coisas que se relacionam com a vida da igreja. Alguns textos na palavra de Deus indicam que o episcopo é aquele que visita. Ele não é apenas uma pessoa que tem uma visão geral do povo de Deus, mas ele visita as pessoas, ele acompanha as pessoas, ele cuida das pessoas, ele corrige as pessoas, ele pastoreia as pessoas, e por isso ele tem uma visão mais ampla a respeito das pessoas na igreja do Senhor Jesus. Então, a palavra episcopo significa supervisor, ou uma pessoa que tem uma visão mais profunda e mais ampla a respeito das questões espirituais que envolvem a vida da igreja. O termo presbítero, que aparece também no Novo Testamento, para se referir ao mesmo ofício, ele tem antecedentes judaicos, e ele se relaciona com a dignidade do ofício, enquanto que a palavra bispo, ou o ofício de episcopado, ele tem precedentes gregos e se relaciona mais com as atribuições ou responsabilidades do ofício. Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Tanto a palavra aspira como almeja, elas estão em paralelo para demonstrar que é necessário haver um desejo por parte daquele que pretende assumir tal função. E esse desejo é relacionado por Paulo com uma obra que ele chama de excelente. É excelente a obra, o ministério, a função do presbítero na vida da igreja. Então, ele enfatiza muito mais, aqui nesse caso, a função do cargo, do que o próprio cargo em si. Excelente obra almeja. Então, é muito claro na passagem que temos aqui no verso 1, a relação que Paulo faz com o desejo pela função, muito mais do que pelo cargo que tal pessoa pode assumir. A seguir, nos versos 2 ao verso 3, versos 2 até o verso 7, Paulo vai listar para nós 15 qualificações desses que desejam o oficialato. Não tanto o cargo, mas a função excelente de cuidar do povo de Deus. Ele vai nos dar pelo menos 15, e eu organizei essas 15 qualificações aqui em algumas categorias. 4 categorias. Primeira categoria, versos 2 ao verso 3. As qualificações pessoais que esses precisam apresentar à igreja antes de serem eleitos. Então nós temos 12 aqui, dos versos 2 até o verso 13. Nós temos 12 qualificações pessoais. Primeiro, ele diz que deve ser irrepreensível, alguém acima de qualquer suspeita, acima de qualquer dúvida, uma pessoa firme na fé. Segundo, diz que tem que ser esposo de uma só mulher. Ele tem que ser um homem casado, ele tem que estar numa relação heterossexual, e o casamento tem que ser monogâmico, para servir de padrão à igreja, para servir de padrão aos demais fiéis. Tem que ser temperante. Como ele vai lidar com pessoas, ele vai lidar com a administração de conflitos também, tem que ser uma pessoa temperante. Não pode ser uma pessoa precipitada nas emoções, não pode ser uma pessoa iracunda, não pode ser uma pessoa reacionária, imprudente nas palavras, tem que ser uma pessoa temperante. Isso está relacionado com a outra qualificação, a quarta. Tem que ser uma pessoa sóbria. Quando muitos estão aflitos, quando muitos estão sem saber para que rumo ir, o presbítero aqui, ele se apresenta como aquele que tem uma visão sóbria das coisas. Ele é capaz de acalmar os ânimos e mostrar o rumo com firmeza que precisa seguir. É uma pessoa modesta, não é uma pessoa ostentadora, nem das suas propriedades, das suas finanças, da sua família. É uma pessoa simples, é uma pessoa modesta, é uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no mesmo nível dos demais, sem causar qualquer tipo de distinção. Hospitaleiro,
A palavra hospitaleiro aqui, ela faz parte de um contexto onde antigamente não tinha hotéis como nós temos hoje. Então as pessoas viajavam de uma cidade para outra e porque não havia hotéis, elas batiam nas portas das casas pedindo hospitalidade, pedindo que fossem recebidas e cuidadas. O presbítero aqui, ele tem que ser hospitaleiro, trazendo para o nosso contexto, como aquele que é receptivo às pessoas. Ele não faz distinção de uma pessoa para outra. Ele é receptível, ele é acessível. As pessoas, elas não se sentem intimidadas, amedrontadas, elas não se sentem não tem dificuldade para acessar, para chegar até esse presbítero, porque ele é hospitaleiro, ele é capaz de receber pessoas de uma maneira muito fácil. Apto para ensinar, capaz de ensinar. Não significa que esse apto para ensinar seja capaz de, todo presbítero, ser capaz de pregar no culto, de dar aula na escola dominical. O apto para ensinar aqui tem implicações muito mais profundas, diz respeito à capacidade de, fiel é a palavra, e este ofício está relacionado à palavra, e portanto ele tem que ser capaz de mostrar a palavra, de aconselhar de acordo com a palavra, de instruir de acordo com a palavra. Ele está em contato com pessoas, ele precisa, com fidelidade à palavra, ser capaz de apontar os conselhos da palavra de Deus. Não dado ao vinho, não pode ser alcoólatra, não pode ser violento, tem que ser cordato, capacidade de se relacionar. Aliás, eu tenho dito em algumas reuniões e com alguns cursos que eu dou, que existem 3 avaliações que precisam estar recorrentemente sendo feitas por nós. Uma, para tudo o que envolve a Igreja do Senhor Jesus. Todos os líderes, eles precisam mostrar caráter, isso é inegociável, mas o caráter não é suficiente, ele tem que ser competente, ele tem que ser capaz, ele tem que ser qualificado. Uma das razões porque Paulo está mostrando qualificações para o oficialato, porque exige qualificação, competência, E a terceira avaliação que precisa ser feita, a capacidade de se relacionar. Você pode ter caráter, pode ter competência, mas se você não sabe se relacionar, se você não sabe lidar com pessoas, você se torna desqualificado. Caráter, competência e relacionamento. Nós vemos tudo isso aqui nas orientações do apóstolo Paulo. Ele precisa ser cordato, capaz de se relacionar adequadamente com os outros. Também, inimigo de contendas. Ao invés de incendiar contendas, ao invés de causar mais tumulto onde já há tumulto, o presbítero, quando ele se apresenta, ele tem a habilidade dada por Deus para fazer com que os ânimos sejam acalmados e se estabeleça a paz pela sobriedade, pela serenidade no tratamento dos conflitos, e não pode ser avarento. A palavra aqui, essa qualificação avarento, ela tem estreita relação com a maneira de tratar o dinheiro. Tem que ser uma pessoa generosa, não apegada ao dinheiro. Veja, ele vai pastorear pessoas, e ele vai entrar em contato com pessoas. E é natural que ele encontre dificuldades na vida das pessoas, ele precisa ter essa disponibilidade para ajudar financeiramente. Isso é um aspecto. O outro aspecto é de não tratar o dinheiro como uma finalidade da vida. Imagina um presbítero extremamente apegado ao dinheiro, que em busca do dinheiro negligencia o ofício do presbiterato. Ele prioriza muito mais a corrida pelo dinheiro do que a corrida pelo bem da igreja. Por isso ele não pode ser avarento. Isso quanto a qualificações pessoais. Versos 4 ao verso 5, Paulo vai listar para nós, pelo menos, uma qualificação familiar. Ele diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui Paulo mostra como deve ser a vida desse que será indicado pela igreja para concorrer ao oficialato na igreja. Tem que ser alguém que tem uma família organizada, os filhos criados sob disciplina, ou seja, ele precisa ser um líder espiritual dentro de casa. Ele precisa ter nas suas mãos o governo espiritual da sua casa. E a lógica do apóstolo Paulo é muito simples. Se ele não consegue liderar espiritualmente, pastorear um conjunto menor de pessoas que
fazem parte da sua família, como ele conseguirá pastorear uma igreja que é muito maior? Ou seja, se ele não é fiel no pouco, ele não será fiel no muito. E Paulo, então, mostra que essa é uma qualificação, um filtro que precisa ser feito. Se ele não é capaz de pastorear a sua própria casa, ele não será capaz de pastorear a igreja do Senhor. Isso é um requisito, é uma exigência, né? É uma exigência. Aí talvez alguém esteja perguntando, mas como eu posso verificar isso com discrição? Eu sei que é muito difícil verificar isso. A família pode ajudar o marido, se ele for indicado, orientando a não assumir esse ofício, porque excelente obra é o oficialato do presbiterato. E essa obra, ela é excelente porque ela está relacionada ao ministério da palavra. E é preciso haver temor do Senhor no coração antes de dizer, sim, eu aceito essa indicação, eu desejo exercer o presbiterato, mas não se vendo em condições familiares adequadas para servir de modelo às outras famílias, é preciso haver o temor para dizer, eu não posso assumir o oficialato, porque os meus filhos que estão sob os meus cuidados, eles não me obedecem. A minha casa está uma desordem e eu não tenho exercido adequadamente a minha função como pastor da minha casa. É preciso haver temor diante de Deus para dizer, eu não aceito a indicação, e nem precisa falar a razão para não se expor, para não causar escândalo ou vergonha para a sua família, mas honestidade para dizer, eu não posso aceitar o oficialato, a indicação para o oficialato. A 14ª qualificação está no verso 6. Paulo mostra aqui uma qualificação do ponto de vista espiritual. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele não pode ser uma pessoa espiritualmente imatura. Não significa dizer que a pessoa não pode ser jovem ou que tem que ser todos de cabecinha branca. Paulo não está falando isso. O neófito aqui é aquele que não tem raízes profundas. Essa palavra vem do latim, né? Essa palavra na língua portuguesa tem origem no latim. Neo, novo, e fitos, planta. A ideia que Paulo está dando aqui na palavra é de alguém que não tem raízes profundas e por isso todo tipo de tensão que ele tem que lidar, ele se abala, ele entra em desespero, ele simplesmente decide abandonar o barco, porque não tem maturidade para lidar com as tensões que o próprio ofício ela traz. Então não pode ser imaturo nesse ponto. E lidando com as pressões, qual o risco que ele corre? Se ele não tiver maturidade, fibra, se ele não tiver a capacidade de resistir pressões e dificuldades, ele incorre na condenação do diabo, porque ao invés de dirigir o povo, ele é dirigido pelo povo e pode se sujeitar a muitas tentações. O verso 7, ele conclui essas qualificações que devem ser observadas ao presbítero, dizendo aqui, mostrando para nós uma qualificação quanto à comunidade. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esse que poderá ser indicado tem que ser alguém cujo testemunho dos ímpios seja uma confirmação de que de fato ele é crente no Senhor Jesus. Você imagina um líder espiritual na igreja, um crente em Jesus, mas que lá fora as pessoas não fazem distinção da vida dele, não reconhecem que ele verdadeiramente é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Não, este tem que ser alguém verdadeiramente crente no Senhor Jesus lá fora. É a coerência da vida na igreja com a vida fora da igreja. Essa é uma exigência que o apóstolo Paulo faz quanto àqueles que serão indicados para o oficialato. Então, são 15 qualificações que precisam ser observadas, e aqui nós vimos dos versos 2 ao verso 7, todas essas qualificações. Agora, partindo para os diáconos, ele vai dar, de modo semelhante, instruções a Timóteo quanto às qualificações que os diáconos precisam ter antes de serem eleitos pela igreja. Então, a palavra diácono, muito antes de significar um ofício no Novo Testamento,
Nós vemos o princípio dessa função na igreja surgindo em Atos capítulo 6, só que em Atos capítulo 6, ali não é ofício ainda. A referência que nós temos na Escritura é quanto à função do diácono, de servir. Essa é a palavra diácono, o significado dessa palavra, diácono. Alguém que simplesmente serve, é a sua função. Tal ofício é tão importante que as qualificações exigidas são tão altas quanto aquelas que são exigidas dos presbíteros e diáconos também. Nós vimos 15 qualificações destinadas ou dedicadas à avaliação do presbítero. Agora nós veremos 10 qualificações que Paulo faz para o diácono. No verso 8 nós temos 4 qualificações dessas relacionadas com a vida pessoal do diácono. Ele deve ser, verso 8, respeitáveis. Eles precisam ser respeitáveis. De uma só palavra, como ele estará envolvido e se dedicando ao serviço dos crentes, ao socorro e à misericórdia, ele não pode dar uma palavra, fazer um compromisso e depois voltar atrás. Tem que ser uma pessoa cuja palavra expressa confiança. Não inclinado a muito vinho, também não pode ser alcoólatra. Não cobiçosos de sorte da ganância, porque os diáconos, eles lidam com riquezas da igreja, lidam com as finanças da igreja, lidam com bens que são doados, e eles não podem ter nos seus corações o desejo ardente e intenso, a cobiça de querer se apropriar das coisas que não lhe pertencem. Tem que ser, em outro sentido, alguém realmente honesto, que vai lidar com aquilo que é dos outros de uma maneira ordenada, justa e transparente. Isso quanto às qualificações pessoais. Ele precisa ser respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho e não pode ter cobiça no seu coração quanto a riquezas. Versos 9 ao verso 10, nós temos as qualificações espirituais, pelo menos 3 delas. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Tem que ser alguém, veja, o ministério do diaconato também está associado com a fidelidade da palavra. E o diácono aqui, por causa da fidelidade da palavra, precisa também ser uma pessoa fiel em relação à palavra. Precisa ser experimentado, assim como o presbítero, o bispo, ele precisa ser alguém experimentado, alguém que tenha maturidade e que saiba lidar com as tensões do ministério sem que se incorra em tentações. Deve ser também uma pessoa irrepreensível, isso aqui dentro das qualificações espirituais. Alguém cuja vida vale a pena seguir. Alguém cujo exemplo vale a pena seguir. A sua vida serve de padrão aos fiéis, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Ele anda em conformidade tal com a palavra fiel, que a vida dele é vista como sendo irrepreensível. E por fim, ele mostra uma qualificação familiar também que envolve a sua vida. São 3 qualificações, versos 11 ao verso 12. Mas antes, como ele fez antes, ao se referir à oração pelas autoridades civis, e ele abre um parêntese para falar das mulheres, aqui o apóstolo Paulo vai abrir um parêntese no verso 11 para falar também da mulher na igreja. Ele diz no verso 11, da mesma sorte quanto as mulheres é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esse texto é objeto de muitas dúvidas para muitos leitores que já ouviram e já foram ensinados de que não é permitido na igreja o oficialato do diácono para a mulher, também do presbiterato para a mulher. Existem pelo menos 3 observações que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, Paulo não se refere aqui nesse texto às diaconisas, pois não há qualquer indício no Novo Testamento quanto à eleição de mulheres na igreja primitiva. Então, esse texto precisa ser examinado, analisado de acordo com um contexto maior. Você não encontra no Novo Testamento, por exemplo, nenhuma ocasião em que mulheres foram eleitas pela comunidade para exercerem algum cargo oficial na igreja. Notemos que depois de falar sobre as qualidades da mulher, Paulo diz, o diácono seja, há uma
contraposição aqui. Ele fala das mulheres e depois ele volta a falar: os diáconos, portanto, sejam. Então ele não está aqui tratando das mulheres na mesma condição que os diáconos. Segundo, Paulo já havia dito que não permitia as mulheres exercerem a autoridade de homem na igreja. Há uma clara distinção dentro do contexto que a mulher, ela não ocupa funções de autoridade no mesmo nível ou superior aos homens. Portanto, se Paulo está instruindo a eleição de diáconos, é óbvio que as mulheres não estão aqui dentro de um contexto do diaconato. Em terceiro lugar, Paulo abre o parêntese, como fez no capítulo 2, versos 9 ao verso 15, para instruir a mulher ao lado de homens. Primeiro, as mulheres relacionadas às autoridades civis, as autoridades. Segundo, aqui, relacionado com os diáconos. Então, a preocupação de Paulo é que as mulheres, ao lado de tais homens, elas são muito mais notadas, elas são muito mais observadas. Daí a preocupação de Paulo quanto às mulheres aqui no contexto do diaconato, especialmente as esposas dos diáconos. Precisam ser mulheres cujo testemunho sirva também para a edificação de toda a igreja. Então, há essa preocupação muito clara aqui do apóstolo Paulo quanto ao cuidado que as mulheres precisam ter nesse sentido. Fechando o parêntese, ele volta às qualificações aqui dos diáconos quanto ao contexto familiar, porque é esse o contexto do verso 11 e o verso 12. Ele diz que ele deve ser marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e também a própria casa. Alguém que seja também, da mesma forma, líder espiritual na sua própria casa. O verso 13 vai nos mostrar quais são os resultados do diácono que atende adequadamente estas orientações. Verso 13, ele diz que aquele que desempenhar bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé e em Cristo Jesus. Veja que a preeminência, a posição de destaque ou a elevação do grau dentro da igreja quanto ao oficialato é resultado da fidelidade, do bom desempenho do ofício. Paulo não inverte as coisas. Ele não diz que você deve optar e correr atrás do cargo sem que antes você desempenhe bem a função. Então, esse não busca para si honra, mas ele é honrado por desempenhar bem a sua função. E eu quero aqui concluir dando duas orientações para a igreja diante da eleição que se aproxima no dia 21 de outubro. Primeira orientação aos homens. Primeira orientação: deseja exercer a função do presbiterato. Esse desejo, ele é honroso. Não há nada de pecaminoso em relação ao desejo de exercer o presbiterato na igreja. Se você está em nosso meio e percebe que essas qualificações exigidas pela palavra de Deus, você se encaixa nessas qualificações, deseje o presbiterato, almeje o presbiterato. Isto é honroso, é honroso. Segundo, verifique se atende às qualificações exigidas pela palavra de Deus. O desejo é um critério, as qualificações é outro critério, que estão interligados. Terceiro, se sim, caso seu nome for indicado por alguém membro da igreja, aceite a indicação e se prepare para esta tão nobre função de pastorear pessoas. Se o seu nome for indicado, não recuse. Se você tem essas qualificações, você tem esse desejo e o seu nome for indicado por alguém, aceite a indicação. A igreja necessita de homens com essas qualificações. Segunda orientação agora para a igreja como um todo. Seja criteriosa na indicação de nomes para o oficialato na igreja, observando as qualificações exigidas para cada um. Isso é uma tarefa de todos nós, membros da igreja, devemos observar essas qualificações expostas aqui. Segundo, lembre-se que as listas de qualificações são descritivas, não normativas. Nem todos são aptos para ensinar, como um professor de escola dominical, por exemplo, mas todos devem ser aptos para instruir biblicamente pessoas em suas necessidades pessoais e firmes na defesa da fé evangélica.
Em quarto lugar, não deixe de indicar nomes e de participar atentamente de todo o processo de eleição eclesiástica. Este é um dever de todos nós, bem como um privilégio que Deus nos deu de participar deste processo de eleição eclesiástica na nossa igreja. Por fim, nos dediquemos às orações. Paulo começa, antes de falar sobre isso, ele destaca a necessidade de orar. Precisamos nos dedicar à oração, pedindo a Deus que nos guie em todo esse processo, pedindo a Deus que nos mostre com discernimento aqueles que serão uma bênção exercendo o oficialato na nossa igreja. Precisamos orar por todo esse processo e fica aqui esta recomendação pastoral para que durante todo esse tempo estejamos nos dedicando às orações, a fim de que todo esse processo eleitoral seja uma oportunidade de demonstrarmos ou de refletirmos a glória de Deus e a vontade de Deus para o seu povo. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela instrução da sua palavra e pelo privilégio que temos de, olhando para cada uma destas instruções, participarmos da eleição que se aproxima para o ofício do presbítero e do diácono. Rogamos ao Senhor discernimento, a tua orientação, e que haja nos corações daqueles que o Senhor tem chamado o desejo ardente por esta excelente obra, e que eles estejam de fato, pelo teu Espírito, preparados para o bom desempenho desses ofícios. Nós oramos por isso e pedimos com temor a tua orientação, em nome de Jesus. Amém, Senhor.